Se sua família te faz mal, ouça isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar esse tema com você e é algo que todos nós vivemos, né? Todos nós temos alguma coisa com a nossa família, ou com alguma das pessoas, ou com uma pessoa específica. Nós podemos ter ciúmes, raiva, inveja, todas as emoções que o budismo fala, que são as seis principais emoções aflitivas, né? Orgulho, inveja, apego, ignorância, carência, raiva. Então nós podemos ter todas essas aflições de emoções relacionadas a outras pessoas da nossa família, principalmente. Por exemplo, ninguém tem inveja de alguém que mora na Europa, num outro país, uma pessoa que você não conhece. Aquela pessoa em si, específica, se eu pegar e mostrar uma foto, você fala, você tem inveja dessa pessoa? Geralmente, assim, brincando, né? A pessoa vai falar, claro que eu tenho, você mora na Europa, eu moro no Brasil, mas se nós pegarmos uma pessoa, uma foto que a gente nunca viu de alguém, é difícil ter um desejo de alguma emoção aflitiva em relação a essa pessoa, porque a gente não convive. Então, geralmente, a gente tem essas coisas com as pessoas próximas que a gente convive. A gente não tem inveja de uma pessoa que a gente não convive. A gente tem inveja, e principalmente o lugar onde mais existe inveja é dentro da própria família. Às vezes, alguém que se dá muito bem em relação ao seu trabalho, tem um trabalho que tem uma boa remuneração, como o dinheiro é muito visto, né, na sociedade como um status, como felicidade, símbolo de bem-estar. Quem tem recursos financeiros acaba sendo muito criticado pelos familiares. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é metida, aquela pessoa é isso e aquilo. Porque, na verdade, é inveja, né? A pessoa tá com inveja que o outro está numa posição que ela gostaria de estar. Geralmente é isso, pode ser por outros motivos. Estou dando só exemplos hipotéticos aqui e também exagerando alguns exemplos para ficar muito mais fácil para a gente compreender. Às vezes a gente também tem uma discussão ou briga com irmão, pai, mãe, irmã. Tudo isso pode acontecer. Eu fui criado pela minha mãe, né? E aconteceram várias coisas na minha infância que eu acho que não eram necessárias terem ocorrido daquela forma, mas aconteceu e hoje eu já consigo lidar bem com isso, né? Tenho uma boa relação com a minha mãe, falo com ela com uma certa frequência e já comentei com ela, porque aconteceu isso, poxa, não foi legal e tal. Ela tem as justificativas dela, mas onde é que eu quero chegar com essa história toda de família e problemas que todo mundo tá... Eu até falo isso passando a mão na minha cabeça, né? Que eu tô careca agora, por causa da ordenação monástica. Então você está careca também de saber que família nós temos questões. Muitas vezes nós temos questões com a família, familiares e tal. E o ponto que eu quero chegar exatamente é em relação a ficar preso ao passado. A Brenda, minha companheira, ela estava um dia desse, e ela vai aparecer no podcast aqui, viu? Em breve a gente vai gravar juntos, vocês vão conhecer ela. E ela estava compartilhando, né, umas coisas que aconteceu e tal. Não vou entrar em detalhes, não, são coisas bem pessoais, íntimas. Mas isso demonstra também uma questão com o passado, né? Então é nesse ponto que eu quero chegar, o passado. Nós geralmente temos problemas com a família, com as pessoas, mágoas, ressentimentos, porque nós ficamos presos ao passado. Nossa, Léo, que óbvio. É óbvio. Eu estou trazendo obviedades aqui há 500 episódios. Esse é o 547. Por quê? Porque o treinamento budista ele é sobre se familiarizar ao ponto de você conseguir lidar melhor com as coisas. Então você se familiariza com várias questões repetitivamente para aprender a lidar com elas. Em que sentido? Você se familiariza com o Dharma, com os ensinamentos, para quando essas questões surgirem, você poder aplicá-las, aplicar o Dharma na sua vida. E o que vai ajudar, o que eu percebo na minha prática, o que eu percebo que outras pessoas falam, é que a prática de meditação tem essa habilidade de nos trazer para o momento presente. Nós tomamos consciência, nós fazemos um trabalho de ir além desse eu,
além de eu estou pensando, nós deixamos os pensamentos surgirem e irem. Claro, tem vários tipos de meditação, essa especificamente que eu estou comentando aqui é Zazen, que é meditação sentada, é a principal prática do Zen budismo. Eu pratico todos os dias Zazen, faço Zazen, 40 minutos de Zazen todo dia, então, principalmente depois que eu virei monge, eu me esforço mais para praticar todos os dias, porque é a base da minha vida. É o que vai me dar mais consciência, é o que vai me fazer olhar para os meus defeitos de forma mais clara para melhorá-los. Então, quando nós estamos meditando, uma das coisas principais que acontece é aprendermos a estar no momento presente, porque a gente traz a nossa mente para esse momento e permanece aqui. Você traz a mente, né? Para você saber exatamente como é, você vai ter que praticar. Você vai ter que fazer Zazen. Aqui eu só estou te dando uma ideia bem vaga, assim, só para você ter uma ideia de onde eu quero chegar. Então, quando a gente pratica a meditação e voltamos para o presente, a gente para de voltar naquelas questões, nós limpamos a nossa mente, a gente aprende a deixar ir, a deixar os pensamentos irem embora. Então, nós guardamos essas coisas lá dentro. Quando você medita, você começa a remexer e a liberar essas coisas guardadas, esses ressentimentos do passado, essas mágoas, as culpas. Você começa a fazer prática de meditação e ao passar dos dias você começa a ter um monte de coisas lá de 10, 20 anos atrás, 5 anos atrás, que estava lá enterrada dentro de você e começa a vir na sua mente. Aí você, nossa, mas que estranho, porque você está revirando, você está limpando a sua mente. E a partir disso, quando essas coisas surgem, você pode desenvolver a capacidade de aprender a liberar essas coisas da sua mente. Você pode literalmente falar assim, nossa, eu me perdoo, eu te perdoo, agora eu sou outra pessoa, essas coisas eu vou deixar isso embora. Porque o grande problema é que quando nós voltamos a essas memórias, isso libera emoções e outras memórias associadas e nós ficamos remoendo aquilo de novo e nós ficamos mal de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, porque aquilo ainda estava dentro de nós. Nós não liberamos isso. Então há como fazer esse trabalho. Então você precisa começar a praticar meditação. Léo, não sei como é que eu faço, por onde eu começo? Tem um monte de meditação, você falou, e aí? Não sei como é que eu faço, não. É o seguinte, tem um link aqui na descrição desse podcast da nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Dentro da tutoria, tem várias formas de você aprender meditação. Primeiro que você vai estar em grupo com várias outras pessoas que praticam. Toda quinta às 19 horas temos práticas juntos. Segundo, você tem aulas específicas em vídeo e você tem materiais complementares com detalhes minimamente ilustrados. Como é que respira, como que fica o olho, como é que ficam as mãos, as costas, a postura, as pernas, o que faz com o pensamento, o que faz com a mente e por aí vai. Então, através da tutoria, você tem essa possibilidade de profundamente aprender os detalhes. Você tem, por exemplo, no módulo 1 de Introdução ao Budismo, são 50 aulas com o básico do budismo. Você tem a aula 28, por exemplo, que é uma introdução à meditação passo a passo para iniciantes. Você pode assistir uma aula de 50 minutos com todos os detalhes, com um mestre que pratica a meditação há 50 anos, que é o Monge Gensho, que é meu sensei. Lá tem aula de meditação. Módulo 2 tem 7 aulas só sobre Zazen, para você se aprofundar. Tem material complementar, tem grupo ao vivo de encontro de meditação toda quinta-feira às 19 horas. Tem um monte de coisas. Agora depende de você dar esse próximo passo. Espero que esse podcast aqui te dê alguma luz, pelo menos para você pensar um pouquinho mais nas questões do seu relacionamento com a família, com as pessoas à sua volta, que isso melhore, esse é meu voto, minha aspiração para você. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.